Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre as porcentagens dos fundos que têm exposição a B2W digital, americanas, e falei sobre eles. Se você não viu esse vídeo ainda, assista esse vídeo aqui antes e depois você clica no link que vai estar na descrição, mas depois, tá? Eu também expliquei lá como é que a empresa chegou a esse ponto feioso aí. Esse assunto ele tem sido a principal preocupação dos cotistas que têm fundos que têm exposição ali americanas e a logística do digital com as locações para B2W, como é o caso do BRCO11, LVBI11, BTLG, XPLG, GGRC11 e nesse caso só tem ali um imóvel alocado, né, assim como o BTLG. O fundo que mais é exposto é o Max R11, o Max Retail, e nesse caso ele tem imóveis de rua. E de 10 imóveis, 6 são locados só para americanos e são os maiores, como eu tinha explicado no último vídeo. O mais provável é que apenas os melhores imóveis vão ser segurados pela empresa, mesmo com dificuldades. Inclusive a empresa está aí emitindo CRI, já fez a emissão de CRI para pagamento de aluguéis e também para reembolso das rescisões que com certeza vão ocorrer. Não sei se vai ser o suficiente isso se comprarem os títulos no mercado primário, ainda tem essa aí. Porque quando uma empresa grande entra em recuperação judicial, a famosa RJ, tem todo aquele planejamento e tempo de execução para o plano de turnaround, né? Seja lá qual for o modelo de negócio, a empresa ela precisa diminuir de tamanho. Isso significa basicamente diminuir os ativos. Nesse caso, a empresa não tem nenhum ativo próprio, ela aluga os imóveis que ela usa. E, provavelmente, ela vai ter que focar mais no digital. Então, só o tempo e a movimentação da empresa para injeção de capital, nesse caso vai ter que encontrar novos credores ou uma negociação aí para ver se os danos vão ser bem piores. E nesse caos na economia real, porque é uma empresa que tem quase 8 mil credores, muitos empregados, fornecedores, e isso sem contar a parte que é terceirizada. Então, pode rolar um estrago sim ainda mais na economia real. Mas, voltando aos FIIs, qual o pior cenário? Pô, Johnny, meu fundo ele está derretendo faz 2 semanas. Olha, se não for o Max Retail, que tem poucos cotistas, pouca liquidez, é manter a cabeça fria para não sair no prejuízo. Né? Do que adianta sair agora na queda, sendo que os FIIs logísticos eles sempre se recuperam? Porque, sim, pode ter multa de rescisão que não vai ser paga, pode ter prejuízo em atraso de aluguéis também, mas isso influencia resultados de curto prazo. E enquanto isso, as cotações estão caindo, ou seja, dando talvez ali uma janela de oportunidade, dependendo do fundo e da exposição também. É que a gente sabe que essas notícias elas sempre são usadas aí para caráter tendencioso. Só que o que fala mais alto nisso é as falas sobre vacância nos fundos, né? Principalmente nesses momentos. O mercado é temperamental e imprevisível se você não tiver premissas que andam ali lado a lado com seus investimentos. Vacância diminui, prejuízos de curto prazo são superados pelos rendimentos futuros. Quem se expõe a fundos de tijolos tem que ter noção de que está exposto à economia real sim, assim como nos fundos de papel também. Por isso tem gente que não gosta, mas eu também costumo falar sobre as gestoras e também sobre os inquilinos, principalmente aqueles que estão na bolsa, né? Porque fica ainda mais rico de informação, analisar todo o contexto, a gente também tem mais informações, já que a empresa de capital aberto a gente tem dados sobre ela. Vacância, ela faz parte do jogo. Agora, se você for cotista do Max R11, bom, não é uma recomendação, mas é uma exposição que ela é prejudicial ao fundo. Estamos numa economia em desaceleração, juros altos e mercado de varejo, que nesse caso o Max ele tem lojas físicas, né, locadas. Tem muitos empreendedores recuando. Conseguir locatário rapidamente pode ser ali, né, um papel não tão fácil quanto se parece. Mas, lembrando, esse seria o pior cenário. Porque essas lojas que o Max Retail está alocando aí para Americanas têm localizações extremamente estratégicas e eu expliquei bem isso no último vídeo que eu fiz sobre os fundos expostos a Americanas e B2W Digital, que é aquele braço digital da empresa. Esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo, né, sobre esse assunto, porque recebi mais perguntas relacionadas. E é um assunto que todo dia tem questionamento novo e quase sempre sobre a exposição dos FIIs de tijolos, porque os de papel não têm a mesma exposição. Agora, isso é alarde da minha parte?
né? A gente sempre está com um jogo aqui muito sério para não ficar criando pânico à toa aí. É uma empresa de varejo eletrônico, tem um pouco de vestuário, tem brinquedos, lanche também, que inclusive é famosa pelas guloseimas. Eu mesmo tenho o costume de comprar bobagens lá para as minhas filhas, mas o ponto é que todas as empresas fortes de varejo no Brasil têm o mesmo modelo de negócio, basicamente, tirando os doces e salgadinhos que ela vende. Claro, a Magalu tem um ecossistema, por exemplo, monstruoso. Empresas dentro dela como a Netshoes, Canaltech, Integra, Softbox, Época Cosméticos, Zattini, Estante Virtual, entre outras aquisições bem recentes, né? E mesmo sendo uma empresa alavancada, que eu já acompanhei assim como a Via Varejo também, por isso que eu estou falando aqui, trazendo como exemplo, são empresas que estão inovando loucamente e ganhando mercado, assim como o Mercado Livre, como a Amazon também. E outra, a cada dia que passa, fornecedores estão entrando na concorrência também, criando o próprio marketplace, vendendo através das plataformas como o Mercado Livre e a Amazon, usando essas plataformas fortes aí. Então, recuperação judicial em varejo com margens extremamente baixas, risco sacado com a intermediação dos bancos para poder pagar o fornecedor, nesse caso a dívida estratosférica que vale mais do que a própria companhia vale hoje, inclusive muito mais. E, inclusive, tem aqui um exemplo muito recente, fresquinho aqui, de destruição de valor para investidor, que muita gente entrou nos 80 centavos comprando Oi, que recentemente fez grupamento de 50-1, ou IRB, que fez grupamento de ações também. E as americanas não têm ativos valiosos para poder vender, como a Oi tinha, as redes de telefonia e imóveis. O IRB também tinha imóveis, além de contas a receber, afinal é uma resseguradora. É importante deixar claro que quem investe em fundos imobiliários, tanto em papel quanto tijolo, está 100% exposto ao que acontece na economia real. Juros altos, inflação. Isso significa também setores, segmentos de mercado, empresas, empreendedores. Mas o bom é que nos fundos imobiliários você tem garantias reais, né? Os imóveis se valorizam, os certificados têm bons lastros, boas taxas. Por isso, as premissas elas são extremamente importantes para manter a cabeça fria nesses momentos e sempre ter fundos que não têm tanta exposição a apenas um locatário. Cuidado com essa tese maluca de que idade já é um indicador para ficar longe do fundo. Tem muito fundo novo aí que tem ótima gestão e está entregando ótimos resultados há algum tempo. E fundo antigo que não sai do canto e tem uma tese de pouca movimentação, né, e muita exposição. Alocando como um amador, mesmo tendo tantos recursos e pessoas para poder melhorar a estratégia, né? Boa parte pode ser culpa do administrador, pode até ser, né? Mas a maioria das coisas é sugestiva pela gestão, que tem um papel estratégico para poder ter muitos dados à mão para tomar melhores decisões. Não esquece o like, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque os inscritos têm preferência nas sugestões, tá? Outra coisa que é importante, não deixe de deixar a sua opinião nesse momento aí tão sério e amedrontador do mercado. Antes que eu me esqueça, na descrição e também no primeiro comentário, a gente está deixando aqui a melhor planilha de investimentos que, inclusive, eu uso para o controle dos meus investimentos, com divisão de classe de ativos, preço médio, ganho de capital, dividendo, porcentagem de cada classe de ativo, ganhos e prejuízos também. A planilha não é minha, tá? Eu deixo aí porque eu acredito que assim como me ajuda, certeza que vai te ajudar também. Uma boa planilha é extremamente necessária para poder fazer aí uma declaração de imposto de renda bem organizada. E fácil, porque também é um saco, né? E para quem paga a DARF, assim como eu, mesmo que tenha contador, uma mão na roda. Valeu, um grande abraço e até a próxima.